Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o quarto livro da série A Saga do Tigre, que é O Destino do Tigre, da Colleen Hooke. Então, a Kelsey, que é a nossa protagonista, ela foi sequestrada pelo Lokesh, e enquanto ela não conseguia fugir nem ser resgatada, ela finge meio que fazer parte do jogo dele, como se ela só tivesse com os tigres pelo poder, como se não se importasse com nada. E quando ele pressiona ela, porque ele quer ter um filho poderoso, ela o convence de que eles precisam se casar antes para que o filho dele seja legítimo, já que o Lokesh foi um bastardo. E é nesse momento que, graças a Deus, o Ren e o Kisha chegam para resgatar ela. Só que assim, eles ferem e eles prendem o Lokesh de várias formas, esperando que ele morra. Mas assim, eu duvido muito, né, que ele vá terminar assim. E eles fogem com a Kelsey e os presentes de Durga recuperados. A Kelsey percebe que o poder de fogo dela, ele era parte do amuleto do Kishan que ela usava, né, do amuleto de Daemon, e foi por isso que ele não funcionou enquanto ela estava presa, já que ela enviou ele para os tigres por meio da Fanindra, sabendo que era o amuleto que o Lokesh buscava e que faltavam apenas duas partes, a dela e a do Sr. Kadan. Em casa, o Sr. Kadan, que tinha sumido no meio da batalha, ele reaparece completamente diferente, dizendo que ele ficou sabendo de algumas coisas e que ele estava em uma outra realidade além do tempo, além do espaço, e que eles deverão confiar nele, porque ele não pode falar sobre algumas coisas, mas ele vai fazer o melhor por eles. Então a Kelsey também compartilha a teoria dela, que ela fez com base nas histórias que o Lokesh contou enquanto ela estava presa, de que não foi ele quem transformou os meninos em tigres, mas sim o próprio amuleto de Daemon, que é o tigre negro de Durga, né? Já que a intenção dele era transformar eles meio que em uns zumbis, mas que ele pudesse controlar, porque assim ele controlaria todo o reino deles, né? E que de alguma forma o amuleto meio que protegeu eles para que toda a profecia se realizasse, que o destino deles deve ser reunir o amuleto inteiro, não o de Lokesh, porque ele acredita que o destino dele é reunir o poder do amuleto. Então eles vão até o templo de Durga, como de costume, só que o Lokesh encontra eles quando eles estão saindo de lá. E o Sr. Kadan, novamente, sabendo o que ia acontecer, ele se sacrifica para salvar eles. Depois do enterro, eles encontram várias informações que foram deixadas por ele, que o amuleto, o pedaço de amuleto que ele tinha possuía um poder que ele não conhecia sobre o tempo e sobre o espaço, e que a única forma de eles vencerem a maldição e derrotarem o Lokesh era por meio desse sacrifício dele. Ele acrescenta a tradução da última parte da profecia e também diz que enviou Lokesh para o passado, que é o único lugar onde eles vão poder derrotar ele, e que o último objeto, o último presente de Durga, né, será meio que uma corda de fogo que eles vão poder usar para viajar para qualquer tempo, no caso para o passado, onde eles vão encontrar o destino dele e dar cabo do Lokesh. Então eles se dirigem para uma ilha que tem um vulcão ativo, onde eles deverão entrar e meio que encontrar o centro da Terra, uma cidade de luz, para procurar essa corda de fogo. E a Kelsey, no caminho que Kisha pede ela em casamento, ela aceita, e o Ren, eu achava que era o Ren, depois eu descobri que não era, se disfarça como uma velha senhora usando o lenço divino para saber o que ela realmente tem medo ou não querer ficar com o Ren mesmo amando. No vulcão, ela escuta uma canção e ela encontra o caminho até uma floresta que tem árvores de fogo, que de alguma forma parecem responder a ela. E depois eles percebem que é por causa do amuleto, porque o pedaço do amuleto que ela usa é do amuleto de fogo. Então, nessa provação, tudo meio que responde a ela naturalmente. Dentro dessa cidade, os três são abordados por uma fênix que pede um sacrifício, e caso o seu coração seja puro, a Kelsey irá ressurgir das cinzas, assim como a fênix. E ela resiste no início, né, porque ela começa a ser questionada sobre não estar com o homem que ela realmente ama, e ela só para de queimar e ressurge quando ela admite o medo dela, que se ela ficar com o Ren, que é quem ela realmente ama, ele vai morrer, assim como o Kadan, como os pais dela. Então ela tem muito medo de perder ele, então prefere que ele esteja vivo, bem e longe dela. Porque se ela tem esse pensamento de que é culpa dela, sabe? Então, após essa admissão da verdade, Fênix leva ela para o ninho, onde renovada, enfim, e pede que a Kelsey aproveite essa oportunidade
e tente viver a vida sem medo após, né, esse ressurgir das cinzas. Saindo do ninho da Fênix, eles passam por uma caverna de sono e morte, mas conseguem sobreviver graças aos conselhos que ela deu. Quando chegam novamente, eles encontram um bando de demônios hindu, que eu não lembro o nome, é Rakshasas, algo assim, muito semelhantes a vampiros, e ambos os tigres são capturados. Então a Kelsey usa o lenço divino para criar um disfarce de rainha de outro bando para lutar contra a rainha desse clã, recuperar os tigres e também libertar os animais da floresta que a Fênix avisou que eles estavam mantendo presos e que ela pediu para Kelsey libertar, né? Que são os Qilins. Em seguida, eles chegam na Cidade de Luz, onde supostamente eles vão encontrar a Corda. Encontram os Senhores da Chama, que são citados na profecia e tudo mais, e que tentam ficar com a Kelsey também. E assim, nesse momento eu precisei fazer um adendo, que ela se acha tão comum, só que ela trai qualquer um que eles encontram pelo caminho, seja monstro, seja deus, seja vilão, todo mundo quer um pedaço. Mas enfim, né? O Ren e o Kishan participam de um duelo contra os Senhores da Chama, só que eles acabam saindo muito feridos, porque, cara, são deuses e são trapaceiros ainda por cima. E a Kelsey acaba precisando usar os presentes da deusa, mais especificamente a água do colar de pérolas, para intervir, principalmente porque o Ren fica à beira da morte, coisa que vai se repetir bastante nesse livro. E ele só é salvo por causa do Elixir da Imortalidade, que eles ainda possuem, que eles pegaram lá da sereia no livro anterior, e da magia dourada que existe na ligação entre eles dois. Devido à vitória, eles vão poder levar a Corda de Fogo, só que eles precisarão enfrentar um último guardião para recuperar ela, que é a Quimera. Que assim, é basicamente um gatinho, então nós temos 2 gatinhos para distrair ela, então o negócio funciona, sabe? Mas com a Corda de Fogo, a Kelsey ela tem uma visão do Lokesh, que se transformou em um demônio propriamente dito, e quando eles viajam para o passado, eles encontram uma guerreira liderando o exército contra ele, que é exatamente igual a Durga. E a Kelsey se lembra de como o Sr. Kadan pediu que ela estudasse a criação de Durga, e se dá conta de que essa mulher se tornará a deusa e que o demônio que eles devem vencer é o Lokesh. Sem contar a divisão do amuleto após a vitória entre os 5 povos que estão lutando contra ele. Enquanto o Kishan só faz brigar com a Anamika, que é essa mulher, ela parece estar se dando muito bem com o Ren, que ativa novamente o ciúme da Kelsey, mesmo que ela ainda esteja noiva do Kishan e os 3 não tenham conseguido conversar sobre o relacionamento deles no caos de tantas batalhas. E eles usam os presentes que eles recuperaram, as armas que eles ganharam em todas as jornadas para ajudar o exército, que vem sofrendo muitas perdas contra o Lokesh, alimentando os combatentes, vestindo, dando água, remédio, e a Kelsey começa a espalhar a história de que eles estão sendo favorecidos por uma deusa, já que, né, ela se ligou que a Anamika ainda não é Durga, mas se tornará. Então, o Ren e a Anamika, eles vão ficando cada vez mais próximos, todos acreditam que ela é mesmo uma deusa e que ele é o seu consorte. Isso faz com que a Kelsey fique com mais ciúme e se sinta mais deixada de lado. E esse sentimento ruim estoura quando eles simplesmente pegam todas as armas que eles recuperaram, enfim, pra Anamika começar a treinar. E a Kelsey só consegue pensar, no quanto ela sofreu para conseguir cada uma dessas armas, para elas serem entregues para outra pessoa que ela vê como melhor que ela em tudo. E isso faz com que queira ficar sozinha, se afaste dos tigres, até que no dia da batalha o exército vai sem ela, que acaba entrando em desespero, vai atrás do Ren, do Kishan, e vê os 5 exércitos reunidos serem praticamente dizimados já no primeiro dia de batalha contra o Lokesh e contra a magia sombria dele. Que além da magia sombria, ele tem as 4 das 5 partes do amuleto de Daemon, então ele só não tem a parte do fogo, que é a da Kelsey. Quando ela começa a pensar em se oferecer meio que como um sacrifício e tentar livrar o que resta do terror, o Pet, que é aquele xamã que ajudou eles lá desde o começo da história, aparece de alguma forma e ele diz que eles precisam usar os presentes de Durga como eles deveriam ser usados
e juntos eles vão procurar a Anamika e os tigres, né, o Ren e o Kishan. O Pet, pelo visto, não era só um xamã ou um sacerdote, mas meio que um espírito onisciente da própria Índia que viaja pelo tempo, pelo universo, para garantir que as coisas aconteçam como elas devem acontecer. E que, inclusive, também foi professor da Anamika e do Sunil, que é o irmão dela. Então, ele ajuda todos eles a utilizar os presentes da deusa de maneira combinada, o que faz com que surjam poderes completamente novos. E ele também diz que as duas deverão ser Durga para a batalha montadas em seus tigres, só que nem a Anamika consegue ficar com o Ren e nem a Kelsey consegue ficar com o Kishan. Só que quando elas trocam os tigres, quando ela e o Ren estão juntos, uma conexão mental se forma entre os dois e a Kelsey e o Ren demonstram todos os sentimentos. Temos ali uma DR mental, assim, né? Pensamentos, sentimentos mais profundos. Enfim, só que quando eles vão para o campo de batalha, tudo fica ainda mais difícil, porque o Lokesh, ele consegue controlar a Anamika. O Ren acaba saindo muito ferido, quase tudo se perde, só que a Kelsey consegue usar essa dor da perda para reunir, o que resta do poder dela, destruir o amuleto do Lokesh, porque ele tem um amuleto de magia negra que permite que ele controle os mortos. E daí, quando ela destrói esse amuleto, ele fica muito enfraquecido e ela consegue usar a corda de fogo para destruir ele mesmo completamente. Só que nisso, o Ren está morto e apesar de o Lokesh ter sido derrotado, ela tá completamente destruída, né? Só que o Pet aparece novamente e ele fala que eles podem usar o amuleto de Daemon unido para trazer ele de volta, mas para isso é preciso um sacrifício e o Kishan abre mão da própria imortalidade e traz o irmão de volta à vida. Depois disso, chega a hora de eles voltarem para os seus respectivos lugares e do Pet quebrar a maldição. Só que vamos nos lembrar de do primeiro trecho da profecia, que dizia 4 oferendas, 5 sacrifícios, 1 transformação, e a fera torna-se imortal. O primeiro sacrifício foi, as 4 oferendas são os 4 presentes, né? O fruto, o lenço, o colar e a corda. São os 4 presentes, aí tem as armas que a deusa deu também, né? O primeiro sacrifício foi o Ren abrir a mão das lembranças dele. O segundo sacrifício foi a morte do Sr. Kadan. O terceiro foi a Kelsey queimando, como a Fênix. E o quarto foi a imortalidade de Kishan. E o último sacrifício é um dos tigres ficar. Porque Durga, a deusa, para que a imagem seja totalmente construída, ela precisa de um tigre. Porque o tigre da deusa, o Daemon, ele se sacrificou quando a maldição acometeu os irmãos para garantir que eles ocupassem seu lugar no destino. Então, tudo estava muito bem amarrado desde o primeiro momento da história, sabe? O Kishan se entrega para continuar sendo um tigre no passado, lutar ao lado de Durga, se tornar Daemon, e em troca, o irmão da Anamika, o Sunil, vai voltar para o futuro junto com a Kelsey e o Ren, para que se mantenha o equilíbrio. No presente, o Sunil fica completamente encantado pela Nilima, né? O Ren e a Kelsey finalmente se resolvem, ficam noivos, se casam. E no último capítulo, eles recebem o pergaminho de conhecimento que o Mestre do Oceano deu no Tibete e que só poderia ser aberto após o 5º sacrifício, que na verdade não é conhecimento nenhum, se trata de uma carta do Kishan, para meio que tranquilizar eles, para eles não ficarem se culpando por terem deixado ele para trás. Ele fala que ele foi feliz com a escolha dele de ficar, que ele e a Anamika aprenderam a conviver e então a se amar e formaram uma família. Além de falar sobre um sonho que ele teve lá no Bosque dos Sonhos, em Shangri-La, onde a Kelsey segurava um bebê. Na época, ele disse que não podia ver os olhos do bebê, mas agora ele afirma que o bebê era do Ren e sempre foi. Então, assim, gente, não tem muito que eu possa falar. Eu fui completamente arrebatada por essa série, pela experiência que foi essa leitura, que pra mim foi simplesmente fenomenal. Tem mais 2 spin-offs, um sobre a Iya Subai e o outro, se não me engano, é sobre a vida do Kishan no passado, que eu não vou estar lendo agora, porque meu favorito é o Ren,
sempre foi. Então, assim, eu vou ler mais pra frente, provavelmente mês que vem eu leia esses dois que faltam. E é isso, espero que vocês gostem, espero que tenham gostado de acompanhar essa releitura comigo, porque pra mim a experiência foi ótima.